Tentando minar um pouco a campanha do outro. Mas isso a gente já viu acontecer em todas as outras eleições, é a mesma coisa. Não tem como fugir disso. Não, eu acho que é um pouco o perfil, porque ninguém vai deixar para a última hora para fazer campanha, sabendo que já tem alguns que começaram. Então, o movimento é meio natural, né? A gente fala sobre esse assunto no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Eleições 2010. O tema de hoje é marketing digital eleitoral. E eu continuo meu bate-papo com a especialista em marketing e professora da ESPM, Sandra Turk. Sandra, nós estávamos falando sobre a questão da polaridade entre os partidos, PT e PSDB. Você acha que a mídia favorece essa polaridade, esse favorecimento, principalmente a mídia virtual? Eu acho que isso acontece de forma até meio natural, né? Todo mundo, em todas as campanhas também de outros países, acaba polarizando sempre entre dois principais candidatos, no máximo três. Não consegue pulverizar muito, até porque eles não conseguem dar cobertura, né, para tantos candidatos. Então aqui é a mesma coisa, a gente está vendo um enfoque maior em três candidatos, né, que estão aí despontando nas pesquisas. O restante, infelizmente, não tem o mesmo espaço, até porque não chama a mesma atenção da mídia, né? Então, é um processo meio natural, né? Também não tem como... Olha, eu acho que é muito difícil conseguir mudar isso, seja com o uso da internet ou sem o uso da internet. Eu acho que isso é muito difícil. Eu acho que sempre vai ter esse enfoque maior para aqueles que são os prioritários, né? Porque é o que chama atenção. A mídia, a imprensa, sempre foca naquilo que está chamando mais atenção. Quem tem maior poder de atratividade, né? Quem dá maior visibilidade. Então não adianta às vezes falar do candidato que tem menos de 1% de voto e perder espaço na mídia e deixar de falar de um candidato que está com 37% de votos, né? O que os candidatos podem fazer, Sandra, levando-se em consideração o fato de que muitos brasileiros ainda não têm acesso a esse mundo virtual, à internet? O uso de e-mails também segue uma regulamentação, assim como o uso de SMS para divulgação segue uma regulamentação. Então eles vão, com certeza, lançar mão de todos os recursos possíveis, isso é fato. Agora, não tem muito jeito de o candidato ampliar essa exposição. Porque quem não tem acesso hoje vai passar a ter por causa dele na campanha. O que ele vai procurar fazer é ampliar o seu contato com aqueles que já estão online, né? Essa missão de ampliar a base está muito na mão do governo, né? De ampliar o acesso à banda larga, a inclusão digital. Isso hoje está ainda bastante nas mãos do governo. Mas o candidato ele vai poder utilizar as ferramentas que já estão disponíveis para tentar acessar esses quase 100 milhões que já estão navegando, tá? Então, procurar saber o horário de acesso, procurar comprar bases ou alugar bases que sejam bases legítimas, que a gente fala, que tem autorização para envio de e-mail. Então, tem uma série de padrões que têm que ser seguidos, né? Os candidatos, Sandra, eles podem enviar torpedo por celular? Então, desde que se e-mails diretamente por e-mail daquela pessoa? Desde que se utilizem bases com o que a gente chama de opt-in, que é uma autorização de quem está cadastrado para receber aquela mensagem. Ou seja, eu não posso, se eu não permitir para a minha operadora que eu aceito receber SMS, se eu começar a receber, é alguém que está fazendo isso de forma ilegal. Como a pessoa pode proceder nesses casos? Você pode até processar a empresa ou o candidato que está fazendo isso, porque na verdade você não deu a sua autorização. Então, se eu estou em casa ou no trabalho e chega uma propaganda eleitoral de um candidato X ou Y no meu e-mail ou no meu celular e eu não pedi aquilo... Você pode processar para até tentar descobrir de onde que ele conseguiu o seu e-mail.
Porque procurando o PROCON inicialmente? Você pode procurar algum órgão legal para fazer isso, porque essa é uma prática que a gente chama de spam, no caso dos e-mails, que já vem sendo banida, mas ainda existe muito. É que a gente acaba não tendo nem tempo de pegar e fazer isso, mas não é uma praxe das pessoas processarem, por exemplo, todas as empresas que mandam e-mail sem a sua prévia autorização. Até porque a gente esquece se a gente deu autorização, não deu. É uma coisa mais confusa, porque e-mail já existe há muito mais tempo, a gente perde um pouco esse controle. Será que eu autorizei aquela loja a me mandar e-mail? Será que eu não autorizei? Mas, por exemplo, quando você faz compra numa loja virtual, existe normalmente uma pergunta. Olha, você aceita receber e-mails com informações, propaganda ou divulgação? Você clica lá sim ou não. De patrocinadores, inclusive, né? Isso é opt-in, que a gente fala que eu aceito. Então, eu dou minha opção por aceitar. Agora, a gente esquece um pouco isso. Então, por isso que muita gente nem entra com processo e tal. Mas eu já vi casos de empresas sendo processadas por pessoas que foram até o fim. Olha, eu não autorizei, eu quero saber... O que aconteceu? Entendeu? Então, é um risco que o candidato que fizer isso corre. A gente não recomenda. Por isso, tem uma regulamentação nova de e-mail para ser aplicada que ele tem que conhecer. Sandra, sai na frente aquele candidato que sabe usar a mídia virtual em favorecimento próprio, como um cabo eleitoral? Sem dúvida. Quem utilizar bem o marketing eleitoral como um todo tem mais chances. Mas é como eu falei, depende de ter um bom produto, né? Como a gente sabe, a existência de um produto com problemas, não há marketing que resolva. Então, não adianta a gente querer vender, isso é propaganda enganosa, né? Então, o ideal se o candidato for um bom produto, tem uma boa plataforma, tem um bom discurso e souber, obviamente, utilizar melhor os canais de comunicação, sejam digitais, sejam não digitais, ele tem maiores chances de se expor. Por quê? Agora que a gente vai ver no começo da campanha o quem é quem, né? Porque as pessoas vão ter que realmente se expor, seja numa mídia televisiva, onde a gente não tem como interagir muito, seja na interação via os canais digitais. Aí que a gente vai ver a postura, a linguagem, a adequação. Então, lembrando lá do Nixon e do Kennedy, tem candidatos que se saem melhor na frente das câmeras. Então, isso, obviamente, impacta e a gente só vai ver na hora que a campanha começar. Na cobertura de uma eleição, os meios de comunicação, nesse caso do marketing digital principalmente, eles conseguem realmente ser isentos? Ou a imprensa imparcial é uma utopia também no mundo digital? Olha, a tendência é que no mundo virtual a coisa seja mais imparcial, justamente porque a internet é um território muito livre. Então, óbvio que a gente vai ver casos de candidatos construindo sites que teoricamente não são oficiais para ofender o outro candidato, e a gente vai ver isso. A gente vai ter debates virtuais também, vai ter a mídia tradicional atuando também na internet, com gente se posicionando mais a favor de um do que de outro. Mas como é um território livre e a Web 2.0 ela é fundamentada nessa atuação, nessa interatividade do próprio usuário, a tendência é que haja um movimento paralelo, que não seja só de bate e rebate de um candidato contra o outro, como pode ser, por exemplo, num debate na TV. Você vai ter mais gente opinando sobre aquilo e replicando aquilo. Então, a opinião de um candidato, se ela cair muito bem, ela pode ser proliferada de um jeito incontrolável. Como também pode acontecer o mesmo para o mal. Quer dizer, se ele se posicionar muito mal, aquilo pode se proliferar na internet de um jeito muito, como eu falei, muito rápido e descontrolado. Então, mas a imparcialidade, acredito eu, que na internet, como você falou, ela pode ser mais trabalhada, né?